Fala galera, aqui quem fala é o Manuel e hoje estamos aqui para um programa especialíssimo, porque aqui completam os três grandes filmes que eu e Carol estamos esperando o ano todo. Já falamos de Superman, já falamos de Quarteto Fantástico e agora vamos falar sobre Amores Materialistas, que é muito pouco sobre amor e muito sobre materialismo. Nossa, sim. Fala aí, pessoal, eu sou Alisson. Fala aí. Nossa, Não. E aí, pessoal, eu sou Alisson e 15 centímetros importam muito, viu? Oi, pessoal, aqui é a Carol e, sinceramente, eu só queria ser a Dakota Johnson. Nossa, que abalo. Agora, mas antes de falar sobre essa quantidade inacreditável de sentimentos, vamos para o nosso preâmbulo por um momento. Por favor, Alisson, se apresente, fale quem você é, o que você faz e o que você está fazendo ultimamente. E aí, galera, eu sou Alisson, eu sou atualmente designer gráfico, fui jubilado de uma universidade pública e atualmente eu só trabalho, né? É isso. Porra, foda. De verdade, top apresentações. Sim. Amigo, o que é que você tá lendo, vendo? Eu comecei a ler A Paixão Segundo o GH, de Clarice Lispector, só que eu parei porque eu tive uma crise existencial. É um filme muito denso, é um livro muito denso e dei uma pausa por enquanto. Nossa, que leitor ele, lendo grandes... Profundo. E Carol lendo fanfic, olha aí. Não é, menino? E eu no AO3 tacando pau na fanfic. Tá tudo bem. E você nada. Eu estou continuando minha maratona de Ozark, que é uma série muito boa. Eu tô na metade da segunda temporada. E episódio passado eu falei o nome do ator errado. O nome dele não é Jonathan Bates, é Jason Bateman. Tá? Boa. Que inclusive ele também é o diretor da série. Eu não sei se ele é roteirista, mas eu sei que ele é diretor. E é isso. E hoje eu vou começar a ler. Isso aí, não pode não no Brasil. Pois é. E hoje eu vou começar a ler A Última Carta, que é da Rebecca Yarros, que é a mesma autora de Quarta Asa. E é isto. E você, Manuel, o que é que tá fazendo da sua vida? Cara, eu tô assistindo uma quantidade obscena de filmes. Assim, eu tô assistindo muito filme ultimamente. Filmes bons, filmes ruins, filmes velhos, filmes bem novos. Eu tô variando bastante, tô assistindo vários filmes que estavam na minha lista tem muito tempo. Tô, assim, consumindo meu Letterboxd, e meu Letterboxd poucas vezes foi tão alimentado. E tá sendo uma coisa muito legal, eu tô curtindo muito. Tem filmes ruins? Tem. Eu tenho que assistir, às vezes, um Godzilla 2014, que é, tipo, top filmes mais sem graça do planeta Terra. Sim, mas às vezes eu assisto filmes bons e às vezes eu reassisto filmes que eu gosto bastante. Que eu gostei bastante, que eu posso ter a oportunidade de reassisti-los e redescobrir que eu ainda gosto muito deles. Eu acho muito legal isso. É bem interessante. Mas é isso que eu tenho feito, mais ou menos. Espero continuar fazendo pelos próximos dias, esse meu pique de cinéfilo continue por um tempo. Mas, já que já sabemos sobre o nosso júbilo amigo, o que nós estamos fazendo ultimamente, vamos falar sobre o que importa. Carol, você assistiu Vidas Passadas? Eu assisti Vidas Passadas, eu ainda não tinha visto. Para quem não sabe, Vidas Passadas é o outro grande trabalho da Celine Song, que é diretora e roteirista de Amores Materialistas também. E, nossa, que socão. Vidas Passadas é um socão. Não tem outra forma de definir ele, senão... Nossa, que filme, que filme impactante. Alisson, tu assistiu? Também? Não cheguei a assistir. Sério? Muito bom. Recomendo. Nossa, sim, muito bom. Muito bom mesmo, de verdade. Cara, Vidas Passadas pra mim foi o melhor filme do Oscar 2023, 2024, não lembro exatamente qual foi o ano, mas pra mim foi o melhor filme do ano, era o meu. Foi 23, qual foi o ano que quem foi que ganhou no ano dele? Oppenheimer. Lembra? Oppenheimer. Nossa, aquele lixão, meu Deus, que lixo. Pô, então que perda, porque Vidas Passadas é muito melhor que Oppenheimer em todos os aspectos. E, de certa forma, Vidas Passadas é meio que... Nossa, Vidas Passadas, é meio que uma escola, é meio que uma demo
do que é que vai ser Amores Materialistas. Assim, para quem assistiu Vidas Passadas, espere 2 vezes mais. Então, Vidas Passadas é um filme sobre de certa forma, é um triângulo amoroso. É sobre uma mulher que conhece 2 caras ao longo da vida e está nesse momento numa situação muito difícil, em que ela está tendo que conviver com o amor do passado dela e o amor atual dela, e ela está tendo que ver como seria a vida que ela poderia ter tido, ao mesmo tempo que ela contempla a vida que ela tem hoje. É um filme muito legal, é um filme muito bonito, é um filme com diálogos sensacionais, é um filme muito inteligente nas escolhas de roteiro. Não é à toa que ele concorreu a melhor roteiro original. Foi muito bom. Então me parece muito influente do que realmente foi o Amores Materialistas, que traz Exatamente. essa memória. Inclusive, só uma correção. Vidas Passadas concorreu no Oscar 2024, eu errei. Mas enfim, de toda forma, foi o Oscar que Oppenheimer ganhou. Esse filme é um abalo, de verdade. E eu acho que ele não me preparou para o que viria a ser Amores Materialistas. Até porque, vamos lá, Carol, sinopse rápida de Amores Materialistas. Falando rapidamente, Amores Materialistas conta a história da Lucy, que é uma casamenteira, ela trabalha na agência de Nova York, e ela ganha a vida arrumando a Dakota Johnson. E aí ela conhece em um casamento o Harry, que é o personagem do Pedro Pascal, que é tipo o par perfeito, seria o par perfeito para qualquer pessoa. Só que no meio desse caminho, nesse mesmo casamento, ela também encontra o John, que é o personagem do Chris Evans, que é o ex-namorado dela, por quem ela foi apaixonada por muito tempo e quem ela namorou por muito tempo também. Eles namoraram 5 anos. E aí essa mulher fica meio que... A proposta que foi vendida do filme é que ela fique entre o amor da vida dela e o amor que ela deveria escolher, né? Que é o cara estável e rico, enfim. E basicamente é isso. Estável, rico, bonito, alto, inteligente, bom de contas, de família boa. Ele é perfeito, ele é... Inclusive no filme e no trailer, se eu não me engano, tem uma piadinha sobre isso. Que no ramo dela, de casamenteiras, ele é conhecido como unicórnio. Que é aquele cara que é tão perfeito que não faz sentido ele existir, mas ele existe. E eu acho que é isso que vende o filme tão errado, porque o trailer passou muito errado a vibe que essa conversa tem. Obviamente o filme tem que ser vendido. Então não dava pra vender esse filme como o filme cabeça que ele é. Mas, porra, como esse filme é difícil de lidar, né? Então, o filme... Ele foi vendido como uma comédia romântica, e ele tem comédia, ele tem romance. Mas eu acho que ele Mas ele não é uma comédia romântica. Cara, ele não assim, é uma comédia romântica. Ele é muito mais que isso. Ele é um filme que era simples, mas ele traz uma complexidade que ela é factível, uma realidade que existe e que você, em momento ou outro, vai se identificar. Então, assim, é simples, Exatamente. mas existe. Ele é profundo, de uma forma muito bem arranjada, que você não deixa você perdido e não é difícil de entender. Eu acho que mesmo que você tenha a vida perfeita, você vai se identificar pelo menos com algum dos personagens em algum momento da sua vida. Porque é uma história muito chão, sabe? É uma história muito chão, pô. Literalmente, tirando o Pedro Pascal, que é o personagem que é colocado como o homem inexistente, todos os outros personagens, eles vivem uma vida muito difícil e muito real, em situações muito reais. E eu acho que é um filme para discutir muito como é o romance na modernidade. Ele usa, inclusive, algo... Obviamente, como é um roteiro, ele tem que contar algumas histórias de uma forma um pouco mais acurada, ele usa um serviço um pouco mais premium, mas assim, as relações são... O que é o Tinder se não cardápio humano, no final das contas? E o título, ele traz exatamente essa questão do materialismo, né? Não só como uma questão palpável, mas como uma questão idealista, que traz uma reflexão sobre o próprio capitalismo. Que o amor que tá dentro do capitalismo enquanto produção, e não enquanto sentimento genuíno.
Não, sim, é algo que é falado durante o filme inteiro, assim, o casamento é um negócio, você tá fazendo, você entra no casamento pra conseguir uma vida melhor, pra ter Eu alguém acho que é que cresça com assim. você. Eu acho que é assim, eu acho que mais do que um filme sobre uma escolha entre duas pessoas, é um filme sobre os ideais que as pessoas têm de amor. Tipo, na proporção que Vidas Passadas é um filme sobre idealização de pessoa, idealização de, tipo, se perguntar o e se da vida, eu acho que esse vai numa linha tipo, do que é o amor realmente, tipo, o sentimento, e do que é esse conceito para a sociedade. E acho que muito mais do que o que é o amor, mas o que é a vontade de estar numa relação, o que é a própria Sim, relação amorosa. exatamente. E Exatamente. você vem aí, por exemplo, tem casos em que a projeção na outra pessoa é tão grande que essa projeção ela supera defeitos da própria pessoa. Então ela busca sempre pessoas que superam os próprios defeitos dela, porque ela não consegue superar em si mesma. Então ela mesma tem uma autoestima baixa e projeta no outro que ele supera essa autoestima dela, e não o contrário. Que se a gente parar para pensar, é um pouco o caso da própria Lucy no filme. Exatamente. Ela Tipo, quer. você vê que o tempo todo ela não. Tipo, é tanto que. E não é spoiler porque tá no trailer. Quando ela tá conversando com o personagem do Pedro Pascal, né? Ela pega e diz que gosta dele porque ele faz ela se sentir valorizada. E é uma coisa que a gente observa nela o filme inteiro. Em momento nenhum, ela tem uma síndrome do impostor muito forte. Porque assim, você, desde o começo do filme, desde as primeiras cenas, você percebe ela como um personagem tipo, de uma forte personalidade. Mas que por trás de toda aquela blindagem, por trás de toda aquela profissional rígida, fria, existe uma pessoa que é extremamente vulnerável e que não quer demonstrar isso de forma alguma. Então ela tem vários bloqueios emocionais e de maneira estratégica, porque ela sabe o que ela passou, ela sabe o que ela vivenciou e não quer deixar transparecer isso. Exatamente. Exatamente. E não quer, tipo, permitir que as outras pessoas se aproximem o suficiente para terem chance de magoar ela. Exatamente. Então, para ela, tudo que existe, e traz muito bem essa realidade do que é a Nova York, porque é o grande centro do capitalismo, né? É Nova York. Porque lá é exatamente isso, que tudo lá é comercial. Se você não tem uma vida bem estruturada financeiramente, você não existe. E lá o tempo todo eles estão querendo existir. E a única forma de existir, não só como sujeito, mas como todos os aspectos que exigem o capitalismo, é através da produção. Então, se ela não produz, ela não existe. Se ela não tem dinheiro, ela não existe. Se você não tem dinheiro, você não é perfeito. Então, o tempo todo, ele vai trazer essa ideia. O filme me fez sair com muito, sei lá, com muita coisa pra pensar. É um filme que fala muito, né, cara? Ele é tão simples que Eu não sei se... que ele fala muito. Ele é muito simples que ele fala demais. Que ele atinge em muitos pontos que você não pensa nisso. Eu acho que todas as situações cômicas desse filme, elas são cômicas porque elas são tão tristes que você ri. Não, e também, assim, esse é um filme engraçado. É um filme engraçado. Ele tem vários momentos que são muito divertidos. O filme ele se permite, e em vários momentos, rir da própria desgraça, rir das próprias contradições, rir das próprias questões, o que é muito divertido, porque, de fato, esse filme é um grande estudo de uma história, de uma situação real e vivida por muitas pessoas. E é interessante como esse filme trabalha com essas coisas, porque, assim, às vezes o filme tá super no abaixo, falando sobre assuntos muito pesados. Então, assim, inclusive, para quem for assistir, existe um alerta de gatilho aí importante. Esse filme vai tocar em assuntos muito pesados e que vão mexer com muita gente. É um filme que ele tem um tato para lidar com isso muito bem também. E ele atropela você, né, cara? Ele atropela. Ele tem vários momentos assim, de grandes falas, de grandes coisas, de personagens que são muito vulneráveis. Sim.
São todos Com personagens certeza. muito vulneráveis. Não, mas é que a Celine Song, ela sabe escrever muito bem sobre pessoas. Tipo, sobre Sabe? pessoas e relações entre pessoas. E ela também, Sabe, ela ela sabe. escreve muito sobre o que ela já viveu. Então, tipo, a Celine Song já foi casamenteira. Ela já teve esse trabalho. Então, tipo, ela tem essa experiência e ela tem, não sei, ela tem uma visão, ela tem um tato, assim, para falar sobre, para escrever sobre pessoas de uma forma que você se identifica. Tipo, mesmo você nunca tendo passado exatamente por aquela situação, mas de alguma forma você se identifica com aquelas pessoas. Tipo, são pessoas que são reais. Mesmo que você não tenha passado por aquilo, alguém que você conhece provavelmente passou. Eu acho que Sim, todo mundo com deve ter algum certeza. amigo que tem um relacionamento meio esquisito, aquele, você, ou seu amigo, aquele relacionamento que é meio esquisito, por não ter uma situação financeira perfeita. Então, a falta de dinheiro é uma coisa que está muito no filme, está muito presente no filme. Porra, como estar sem dinheiro dificulta relações. É engraçado porque essa é uma discussão que tá, vira e mexe no Twitter, porque o Twitter também é piada, às vezes. Por mais que às vezes as pessoas falem sério, é uma piadinha, tipo, pô, tá duro, dorme. É, que tá duro não é pra estar saindo, não é pra estar namorando, pô. Vai procurar um serviço, vai procurar um emprego, vai sair dessa situação. Que por mais que seja uma piadinha, é muito real também. Tipo assim, pô, você não tem dinheiro, por que você vai procurar um relacionamento? É a última Cara, coisa que você exatamente. precisa. Eu acho que a única, E, a única coisa que faz diferir da realidade é que não existe ainda no Tinder a opção de você colocar a sua renda mensal. Porque se tivesse, nossa, seria exatamente o que é o filme. Nossa, gente. Sim. nossa, sim. E eu acho que não tá muito E longe não aí, disso aí. não, não tá longe, não tá longe mesmo. E assim, isso é uma piadinha que tem no filme várias vezes, que a gente tá vendo uma galera, inclusive é muito enfatizado isso. A gente vê o tempo todo as personagens olhando pra câmera e dizendo o que é que elas querem. Eu quero um homem de até 40 anos, quero um homem de 1,80 m pra cima, eu quero um homem que ganhe 200 mil por ano, pelo menos, 200 a 300 mil por ano. Eu quero um homem que seja alto, legal, bonito, interessante, cheiroso, divertido, um príncipe encantado e tudo bem. E existem até momentos engraçados que eles brincam com isso. Pô, foi muito engraçado porque a nossa sala de cinema reagia de uma maneira muito visceral a muita coisa que acontecia. Tem um Sim. determinado momento do filme que o filme quebra a nossa expectativa com a comédia, ele quebra logo depois de uma maneira que eu, pelo menos eu, me sinto muito mal por estar rindo. Que é um momento que uma personagem fala que ela tem vários requisitos para o homem que ela quer, porque ela é uma joia. E quando você vê essa pessoa na tela ali, você, nossa, que autoestima, hein? Não é uma joia. Pô, e aí tem um momento em que existe esse comentário, pô, você não é uma joia. Aí todo mundo no cinema ri. Ela fala, você é uma Sim. pessoa. E Você dá não é uma aquela joia porque você não quebrada, é um objeto. você não é um objeto. Caralho, é verdade, é um bom ponto. Pô, a gente tá jogando muito a Porque, aparência desse coitado, mas obviamente, é um serviço, então meio que as pessoas são objetos sim, que elas estão categorizadas. Exatamente. Não, sim. e tem uma conversa muito interessante no começo do filme que é a personagem da Dakota Johnson e uma colega de trabalho dela, que eu não sei o nome. E elas estão conversando, e se você não souber do que se trata o filme e pegar só esse corte dessa cena, parece que elas estão falando, sei lá, sobre mercado de ações. Exatamente. Porque é o tempo Mas elas estão todo falando sobre pessoas. o amor como produto. Exatamente. E eu amo como produto o tempo todo. Assim, ele é muito enfatizado que é um negócio muito pesado, assim. É realmente um caso pensado de, meu Deus, quem é que tem a renda perfeita? Vamos lá fazer concessões, vamos lá, o que é que você pode abrir mão? Vamos lá encontrar um relacionamento para você. Então, essa coisa irreal. Tem coisas engraçadas, como, por exemplo, porra, e isso é muito real. Tipo, o cara que não quer sair com mulher diz que ela é gorda. Aí quando ela aparece, é tipo, porra, a mulher mais padrão que você vai ver na sua vida.
Sim. Aí Nossa, depois o cara, sim. não, eu quero uma mulher mais madura, eu quero uma mulher mais madura. Tem até, tipo, no máximo 27 anos, porque eu me dou bem com novinhas. Então o filme ele vai mostrar essas contradições e, bicho, eu tenho certeza absoluta. Se você tem um Twitter, você já viu maluco comentando esse tipo de coisa. Pior. E assim, eu acho que trata muito a questão de que trata os dois lados. Tanto as pessoas que querem. Na verdade, não são nem dois lados, é um lado só que de perspectivas diferentes. Porque a gente tem a cena dos caras dizendo o que é que eles querem numa mulher. E a gente tem a cena lá da mulher dizendo, não, porque eu tenho uma lista de requisitos. E às vezes, e eu falo isso até como uma autocrítica também, porque eu sou muito chata, às vezes a gente escolhe tanto, tipo, às vezes a gente escolhe tanto que a gente acaba perdendo a oportunidade de conhecer pessoas legais. Porque não se encaixa em algum quesito. Exatamente. Pois é. Ele acerta numa ferida brutal. Que o Narciso se Sim. afoga no próprio reflexo, né? Pois é. Cara, é um filme. É um que filme, pega definitivamente um bastante. filme. É um filme que, se você não olhar atentamente, ele é só um filme simples e engraçado. Mas se você percebe o que está sendo posto, você vê que ele é muito mais que isso. Sim. E eu acho que assim, eu estava vendo o vídeo da Isabela Boscov, eu assisti, acho que ontem, não lembro. Ela falando sobre o filme, né? E aí ela disse que, tipo, a gente vê muito como as relações são tratadas pela forma como a personagem da Dakota Johnson se relaciona com o Pedro Pascal e como ela se relaciona com o Chris Evans. Eu não acho que, tipo, ela não tenha química com nenhum dos dois. Ela tem. Não é aquela química que eu até falei isso quando a gente saiu. Não é aquela química que você sente que você tá atrapalhando. Tipo, o David Corey Sweat e a Rachel Brosnan em Superman. Você fica, ei, gente, tô atrapalhando alguma coisa. Arranja um quarto. Sim, mas é aquela química que você acredita que aquela relação pode existir. Tipo, é uma química de pessoas que passaram 5 anos juntas, que já se separaram, que já passaram por muita coisa juntas. E você vê aquele carinho que existe, você vê que tipo, aquelas duas pessoas querem estar juntas, mas elas não estão, porque, enfim, a vida acontece e naquele momento elas queriam algo diferente. Sim, é como a própria A verdade é que a vida é um rolo compressor. É como a própria exatamente. Lucy. A Lucy, ela chega a falar em um momento do filme que quando o amor vem, ele é muito sutil. Então você não vê algo muito extraordinário, porque ele é muito simples. Então, assim, ela fala sobre amor o tempo inteiro, mas ela não percebe também. É. E eu acho que é porque ela é muito aquele tipo de personagem que ela acha que ela não é digna do amor de ninguém. O tempo todo ela fica, ai não, mas o trabalho dela é arrumar o amor para outras pessoas. Mas no fundo, ela não se acha digna do amor de ninguém. Exatamente, tanto que, por exemplo, quando... Eu não sei se isso se configura como spoiler, mas quando ela chega a se encontrar com o Harry, ela mesma se coloca como desqualificada para ele, porque ela não está no mesmo patamar que ele. Ou seja, por mais que ela, o tempo inteiro, desde o início do filme, ela fale que quero me casar com um homem rico, ela reitera isso o tempo inteiro. E quando chega o homem rico, ela recusa. Ela não quer. Ela acha que é muito. É muito pra ela, né? Porque ela não tá nesse patamar. Ela não tá para exigir. Exatamente. Ela é só uma trabalhadora, um funcionário. É engraçado, realmente é isso, né? Tipo, verdade, eu não tinha visto esse ponto que. Ela De não fato, acredita ela tá lá, ela pede e ao mesmo tempo ela se afasta. Ela não acredita em coisa nenhuma, ela só usa aquelas barreiras para se blindar do que ela pode sentir. Exatamente. E outra coisa, tipo, eu acho que também tem muita questão que a gente também, tipo, nós mulheres no caso, é como se a gente não tivesse o direito de ser, não é nem ser exigente, mas como se a gente tivesse que aceitar o que vem, entendeu? Tipo, o que é até um pouco contraditório, porque eu acabei de dizer que quando você é exigente demais, você acaba se privando de conhecer pessoas legais. Mas ao mesmo tempo que isso acontece, tipo,
É como se a gente não tivesse direito de ter critérios. Às vezes é esperado que você... vocês façam caridade. Exatamente. Se você tá solteiro, então você tem que aceitar o que vier. Não, gente, também não é bagunça, não. Peraí. É como a própria acontece com uma das clientes dela, né? Que ela meio que empurra qualquer um pra ele, porque ela quer resolver a situação dela. Dá uma merda. Exatamente. Dá uma merda grande. Eu acho que a gente é muito, tipo... a própria Lúcia, eu acho que ela vai aprendendo isso ao longo do filme, que não é só você... Você não pode tratar as relações como problemas a serem resolvidos. Você tem que ter cuidado com aquelas pessoas, você tem que ter uma responsabilidade com aquelas pessoas, porque querendo ou não, quando você está numa relação com a outra pessoa, você é um pouco responsável, não pelo futuro, mas, enfim, é porque eu acho que eu não estou conseguindo colocar assim em palavras. Mas você tem que ter responsabilidade com quem você está se envolvendo. Sabe uma outra coisa que eu percebi no filme, que agora que eu tô refletindo sobre isso, é que, por exemplo, vamos pensar. Ela é uma profissional que une casais, certo? Beleza. Ela une casais com características similares e com desejos similares, ideais similares. Beleza. Sim. Por que é que em nenhum momento foi criado um aplicativo para essa empresa fazer essa união? E a resposta para mim é bem simples. É porque esse problema ele é resolvido para um tipo de público, que é o público de classe média alta, que nenhuma outra pessoa vai contratar para encontrar outra pessoa se não fosse no aplicativo. Então, assim, esse serviço é um serviço premium, é um serviço de classe alta, porque eles não... Parece que a classe alta ela não consegue se relacionar com ninguém, porque tudo é produto. Então, na verdade, eu acho que é um pouco... Eu acho que no filme mesmo eles comentam sobre isso. Então, existe um momento em que se discute sobre o fato dela ser um serviço de luxo. Então, não é que... Provavelmente existem... Porque existe aplicativo, assim. E existem esses aplicativos, esses sistemas de matchmaking, tem anos. O serviço de casamenteira é diferente. Ele é diferente porque ele é para um público diferente que quer se unir entre si. Mas como chegar, por exemplo, como chegar numa outra personalização que inclua renda? Acho que a única forma de fazer isso, de fato, seria através de um serviço particular. Exatamente isso oferece, porque a renda é importantíssima e a aparência é importantíssima. Não a aparência só de como a pessoa se parece fisicamente, mas a aparência de você ser fino. Você não tá, sei lá, você não tá brincando no Grindr. Você tá na vida real, você tá falando com pessoas reais, você tá falando com pessoas de verdade. Vai ter essa sensação de, tá sendo aqui uma união perfeita. Não apenas porque eu quero, não apenas porque essa pessoa quer, e não apenas porque o aplicativo, um IA, detectou que a gente tem compatibilidades próximas, mas porque existe uma pessoa com um tato, um olhar, que conseguiu perceber não apenas as compatibilidades, mas também as concessões que podem ser feitas entre elas. E até chega a ser até um respiro ver um filme que é atual, que está na nossa era atual, e que ele não fala sobre tecnologia, ele fala sobre relações. Exatamente. É interessante isso, né? Porque é uma coisa que assim, em um momento que a gente vê a IA sendo usada para tudo, isso não foi um assunto no filme, né? Isso não é um assunto. Em nenhum momento é levantado isso. Até porque esse tipo de serviço que ela oferece é um serviço que a IA não pode fazer. E eu acho que assim, para além dessas várias coisas, eu acho que assim, todo mundo quer encontrar alguém que seja a pessoa com quem você quer passar muito tempo. Isso é óbvio. Então eu acho que é isso que torna o serviço ainda mais específico. Porque, tipo, não é só como vocês disseram, não é só tipo, aquela pessoa que vai dar aquele match num aplicativo qualquer. Tipo, é a pessoa que teoricamente é a pessoa com quem você vai passar o resto da sua vida.
Então tem que ter uma curadoria maior, tem que ter uma personalização maior, de certa forma. Então, tipo, esse serviço de casamento ele realmente é um negócio que vem desde, sei lá quando, desde sempre. E é muito, muito, tipo, realmente você lidar com pessoas, lidar com os sentimentos das pessoas, as expectativas de cada um. E é literalmente uma transação, só que além do dinheiro envolvido, envolve também, né, os sentimentos alheios. Existem alguns pontos negativos a se considerar, que eu considero negativos, mas no geral Sobre o filme? Sim. Qual é o ponto negativo? Tu ficou triste que o Pedro Pascal não saiu da tela pra T-Bag? Também. Ficou triste. Não, mas triste que o Pedro Pascal não saiu da tela, te pegou no colo e te levou para um restaurante chique, para vocês. Felizmente eu tive que diminuir o estrela por conta disso, mas não é esse o ponto. Ele poderia meninar naqueles braços fortes. Eu acho que o filme ele tem uma linearidade temporal muito estranha. Porque, por exemplo, a personagem Lucy, ela tem uma evolução de personagem que chega a ser um pouquinho artificial. Porque, por exemplo, não mostra há quanto tempo ela está naquele cargo. Porque se ela já realizou 9 casamentos, então ela deve ter uma boa bagagem, porque casamento demora meses e meses. Então, assim, na primeira crise vírgula, por favor, vamos lá. Na primeira crise que ela teve, ela ficou desesperada. E ela perguntou, já aconteceu isso antes? Como assim ela já fez 9 casamentos e ela nunca presenciou uma crise? Cara, então, mas vamos lá. Primeiro, no filme até mostra que rico se casa muito rápido. Porque rico tem dinheiro para casa rápido. Eles fazem um acordo de proteção de bens, acordo pré-nupcial. O grande intuito é esse. Eles têm dinheiro para fazer a festa, para fazer tudo, é o grande sonho da vida deles. Eles casam super rápido. Então, assim, são 9 casamentos, mas não fala se os casamentos dela, todos os 9, se os 9 casamentos duraram. Pode ser que 5 desses casamentos já acabou. 20 meses. Só 20 meses. Então, imagina. O primeiro foram 20 meses mesmo. 20 meses, assim, contando namoro, noivado. E casamento, assim, 20 meses para o que a gente vê em tela. 20 meses, gente, é 1 ano e meio. Isso não é muito tempo assim, para casar. São quase 2 anos. São quase 2 anos, fora os 9 casamentos. 2 anos, assim. Eu não acho um tempo super longo. 5 anos. Ela deve ter mais ou menos uns 4 anos. Mas assim, você tem que lembrar que é um perfil de pessoa diferente que ela lida. O tipo de serviço que ela oferece não é um serviço básico, não é um serviço para todo mundo. É um serviço de gente que tem muito dinheiro, e não apenas tem muito dinheiro, como tem que proteger muito dinheiro. É um serviço de pessoas que não vai se enfiar em uma situação tão ruim assim, porque sabe que a outra pessoa também não está em uma posição abaixo na vida. Ela não está lidando com pessoas low life, sabe? Gente que com sei lá, não estou dizendo com minhas palavras, gente. Inclusive vou colocar meu próximo. Ela não está lidando com social media, não está lidando com marqueteiro, não está lidando com garçonetes, não está lidando com jornalistas, ela está lidando com advogados grandes, de grandes firmas, ela está lidando com médicos, está lidando com dentistas grandes. Beleza. Tá bom, entendi. Mas mesmo assim não justifica. Entendeu? Eu acho que ela tem muito mais tempo de carreira, e eu acho que não é a primeira crise que acontece. E eu acho que essa evolução do personagem foi um pouquinho Então, eu discordo de você, porque eu acho que se o filme me fala que é a primeira crise sobre o problema que ela enfrenta, aquele problema em específico, eu consigo acreditar nisso. Eu consigo acreditar que, porque assim, por mais que ela tenha 5 anos... Acho que em 5 anos não tenha tido crise, porque são pessoas. Então, não, eu acho que teve crise. Agora, eu acho que não teve aquele tipo de crise. Não teve aquele tipo de crise, daquele tamanho, daquele jeito, que chega na posição... Aquela gravidade. Não para ela. E isso a gente consegue
perceber, porque assim, as pessoas não sabem o que aconteceu com o cliente dela. A galera tá de boa, tá apresentando de boa. Só quem sabe é ela, a chefe E dela a e o chefe jurídico dela. da empresa. Exatamente. E Então, outra assim, coisa, a gente não vê é um isso, assunto aberto para todo mundo. e a gente vê isso naquela cena que ela tá conversando com a chefe dela, que elas estão tendo uma conversa super séria, e atrás as outras meninas da agência comemorando porque 2 clientes de uma Teve delas mais um vão se casamento. pagar. Sim. Sim, Então, Sim, tipo, sim, existe talvez uma, não possa considerar. Mas ainda assim existe eu acho existe um antolho que é colocado em todas elas, porque elas estão vendo o próprio trabalho e elas estão focadas nas próprias questões. Tanto é que depois existe uma cena dela revendo como foi o trabalho dela nesse caso. E existem falas dela sobre isso, como ela via toda a situação de uma forma superficial. Ela analisa a superficialidade da pessoa. Ela não está analisando o âmago do ser humano. Porque ela não consegue, ela não sabe, não é ela que está saindo com a pessoa para descobrir quem é aquela pessoa que está ali do outro lado. Ela escuta uma historinha que a gente até imagina que é mentira, a altura. Então é aquilo. Eu posso muito bem falar que eu tenho 1,80, sendo que eu tenho 1,76. Arredondo. Eu posso falar que eu ganho 200 mil quando eu ganho 160. Arredondo. Eu posso falar que eu sou um grande médico particular quando eu sou particular de um hospital particular, contratado e tal. Tem outra função e outra... Enfim, você entende que existe esse nível de mentira que é passível. Então, não estou querendo mudar a sua opinião, só estou indicando que tipo, você tem que entrar no mundo do filme. O mundo do filme está falando uma coisa, eu vou acreditar. A não ser que seja uma coisa muito fora da possibilidade, da realidade, eu consigo acreditar nisso. Ela deve trabalhar nessa área, pelo que eu eu acho que há entendi uns no filme, 5 anos, 5, 6 anos. há uns 5 anos no máximo. ela terminou há uns Se eu não 10 me engano, anos. no filme. Oi? Ela terminou por há uns 10 anos. Porque quando eles namoravam, eles tinham 20. Ela tem mais de 30. É Ela um deve bom ter uns ponto. 36, Eles namoraram por 37, 5 que anos. Então o... ela tem mais de 10 anos na área. Não, eu não acho que ela tem mais de 10 Não, anos na sim, área. mas a Eu acho que partir ela daí, não. né? Não, A partir do ela não tem mais namoro, de 10, não. Ela Porque tem mais de 10 não na área. quando eles terminaram, ela não era casamenteira ainda. ela tem Lúcia um tempo depois já. Ok, é um bom ponto. Ela se Então ela torna deve ter uns 5, depois, 6 casamento. anos na área. Deve ser por aí mesmo. É um grande Mas tempo, e enfim, provavelmente ela viu problemas dentro da empresa, mas não do tipo que tem no sim, filme. sim. Mas eu não falo só E aí, exatamente sobre esse lado da crise, mas eu falo no geral. Esse foi só um exemplo. Eu acho que a evolução dela foi muito não, sim. rápida. Porque ela muda de opinião muito rápido. Tudo bem que teve o caso de que ela foi experienciar por conta própria o que é ser uma cliente, né, entre aspas. Porque ela é surpreendida pelo próprio Harry, que ele não quer que ela encontre uma cliente. Ele quer que ela seja a parceira dele. Eu acho interessante porque, assim, o filme foi vendido de uma forma realmente muito engraçada, porque faz... Sem dar spoiler, mas o personagem do Harry, ele é um personagem muito especial, É, porque ele não é exatamente o que você espera, em vários momentos. Inclusive, ele é um personagem muito mais profundo do que eu esperava. Muito mais profundo. Sim, sim. Ele tem um grande plot, e é muito rápido quando você percebe. Eu achei o filme muito rápido no geral. Ele é um filme que ele vai avançando e comendo caminho, e daqui a pouco, pá, tudo aconteceu. O personagem mais constante é exatamente o do Chris Evans. O que ele é John. lascado o filme inteiro. Porque ele é lascado o filme inteiro. Ele é aquilo o filme inteiro. E ele permanece o filme inteiro lascado. Sem spoiler. Ele é um coitado. Gente, sem spoiler. Sem spoiler, Não Ele é é muito, nossa. O Charles Eu vai acho que é o continuar sendo personagem. invisível. Eu acho que esse é o personagem do Chris Evans que é mais tadinho da Silva. Nossa, e sabe uma coisa sincera? Hum, Eu achei que essa é uma das primeiras vezes que eu acho o Chris Evans genuinamente bonito no filme. Eu acho que a última vez deve ter sido em Entre Facas e Segredos. E existe um charme na destruição, né?
Tyler Durden já Mas falava. eu sou suspeita que eu acho ele bonito sempre. Então, Cara, posso falar? Posso falar a verdade? Cortou um pouco, cara. Posso falar a tá verdade? vendo? Não, Eu cortou sou muito. suspeita pra falar sobre a beleza do Chris Evans, porque eu acho ele bonito sempre, então. Eu vou ser Tá bom. massacrado agora, mas eu não achei nem o Chris e nem o Pedro Pascal bonito nesse filme. Eu acho que a grande estrela foi a Dakota. Tchau, Alisson! Foi cancelada a sua participação. Foi. Eu infelizmente terei que cortar toda essa gravação agora. É isso. Então, eu estou aqui Não, mas registrando. nossa, Se for tirado, foi censura, viu? Não, nossa, mas censura ela não. tá assim. Censura não, por favor. Alexandre de Moraes, por favor, vem aqui interferir. Ela está uma coisa, viu? Essa mulher é um Eu tava acontecimento. Confesso que tem cenas do Chris Evans que ele tá com uma cara de coitado, que aí sim ele fica muito, muito bonito. Que não tem coisa mais bonita que homem com cara de coitado. Cachorro abandonado, sabe? O charme do Tadinho da Silva. O charme do Tadinho da Silva. Né? Nossa, mas sim, eu olhava assim pra ele e ficava, oh meu Deus do céu. Alguém dá um emprego pra esse homem. Um emprego bom. Mas também, né, quer seguir a carreira de artista, quer ganhar dinheiro. Não, e o Nossa, pior, foda. ator de teatro. De teatro, Mas fazendo efetivamente. Que é dos artistas que ganham menos dinheiro. Nossa, assim, dos artistas é o mais lascado. Coitado. Outra coisa que eu devo falar, que é um elogio ao filme, é a trilha sonora, porque que trilha sonora boa. Nossa, só Melhores, musicão, né? Só pedrada, só pedrada. Muito boa mesmo, de verdade. Alguns eu não Eu acho conheço. que assim, eu acho que de crítica, eu concordo um pouco com a crítica de Alisson, mas não no sentido do desenvolvimento da personagem, mas no sentido de temporalidade no filme mesmo. Tipo, eu entendi que tinha passado um tempo por causa de algumas coisas que foram ditas. Por exemplo, quando ela encontra o Chris Evans no casamento, ele diz, né, porque eu vou fazer uma peça, mas ainda vai demorar e tal. Ou seja, eu entendo que ali se passou um tempo. E no decorrer dos encontros dela com o Pedro Pascal, da desenvolvimento da relação deles, eu entendo que passou outro tempo. Mas, tipo, não sei, eu senti falta de Sim, ter sim. mais essa noção de quanto tempo se passou ali naquela história. Principalmente lá naquele finalzinho do filme, que o tempo fica muito nebuloso. Sim. Sabe o que é engraçado? A visão que eu tive do filme é que se passou uma semana. O filme inteiro se passa em uma semana. Exatamente. Isso é Só que eu agora sei eu tô que não pensando nisso, foi. realmente o filme não se passa em uma semana. Ele provavelmente se passa ao longo de pelo menos uns 2 meses. Sim, ou mais. Ou mais. Meu Deus, é verdade. O filme deve se passar em uns 2 meses na minha cabeça. Tipo, Acontece a peça, o filme inteiro acontece tem uma a semana. filmagem, depois, né? Nossa, Quase na falei minha isso. cabeça... Quase. Na minha cabeça, segunda-feira ela tava indo pra um casamento e no domingo ela tava indo pra outro casamento. Exatamente. Meu Deus, é verdade. Provavelmente tem meses de distância entre um e outro. A Pois temporalidade e tipo, a temporalidade eu achei muito, muito estranha. E eu sei que a Celine Song sabe fazer. Porque em vidas passadas ela fez muito bem. Tipo, você sente que passou um tempo. Não é só porque os personagens crescem, né? Porque o filme começa quando eles são crianças e aí a gente acompanha até a vida adulta. E não é só porque eles crescem, mas você sente que esse tempo. Sabe uma coisa que eu nunca mais vou reclamar em um filme? Que eu achava levemente bobo e hoje em dia eu não acho mais, eu acho super importante às vezes. Tela de transição temporal. Nunca mais eu vou reclamar em um filme. É importante. É muito importante. 30,000 years later. Tipo, eu também acho. 2 meses depois. Eu acho que precisava de 2 meses depois se passou tanto tempo assim. Porque 2 meses é um tempo que ninguém muda fisicamente, assim, de verdade. Um cabelo não fica tão grande em 2 meses. Mesmo assim, a pessoa corta pra que ele continue do mesmo tamanho.
Então, eu também acho. Eu acho que, assim, o único filme que eu vi essa transição de temporalidade ser feita muito, de uma forma muito bem feita e sem precisar dizer que se passou tanto tempo, foi em um lugar chamado Notting Hill, que se passa um ano dentro do filme. Aquela cena do mercado. Sim, e você sabe que passou um ano dentro do filme porque você acompanha literalmente uma sequência do Hugh Grant andando na rua que ele sempre anda. Temporal. Não, sei, mas é porque não tem, entendeu? Tipo, um ano depois. Não tem a tela, não tem o cartaz, mas mesmo assim é uma cena. Precisava ter isso no filme também. Precisava ter alguma coisa assim. E cabia muito bem. E cabia muito bem pela estética do filme, porque não sei se vocês sentiram isso, mas o filme ele traz muito uma nostalgia dos anos 2000, daquelas comédias românticas. O estilo dele é todo... Ele traz essa vibe, lugares que eles frequentam muito anos 2000. O estilo dele é muito o que a gente via em comédia romântica dos anos 2000 mesmo. Tipo, Como Perder um Homem em 10 Dias, O Diabo Veste Prada. Sim. Deixa eu ver aqui mais. Enfim, né? Aquele jogo de amor em Las Vegas. Diabo Veste Prada nesse filme. Pela forma como ela se veste. Essa secretária. E, tipo, eu gostei dessa estética, porque eu acho que, às vezes, eu sinto falta disso nos filmes atuais. Tipo, essa estética de mesmo. Só que veio com um toquezinho de comédia romântica. Essa estética de comédia romântica. De tipo, de tornar aquele lugar onde os personagens estão um lugar, de certa forma, mágico, por assim dizer. Desejável, exatamente. Tipo, só que com aquele toquezinho da Celine Song, né? É tanto que você vê que a forma como Amores Materialistas e Vidas Passadas é filmado são totalmente diferentes. Tipo, o estilo de filmagem, a forma como as coisas acontecem e como a história é estruturada é totalmente diferente. Até na própria estética da filmagem do filme, né? Mas, enfim, eu gostei muito que ela trouxe de volta essa estética dos anos 2000, das comédias românticas. Só que de uma forma muito atual. Sim, de uma forma bem profunda. Exatamente. Foda. Nova York desconstruída. Pois é, mas vamos lá para as últimas perguntas. Começando com... E o final? O que vocês acharam? Superou as expectativas de vocês? Com spoiler ou sem spoiler? Cara, eu esperava um outro final. Sem spoiler. Eu particularmente esperava um outro final. Porque, justamente pela progressão da personagem, eu imaginei de uma outra forma. Então, eu imaginei que ela não tomaria aquela decisão no final, entendeu? Acho que ela tomaria uma outra decisão, né? Tá, mas foi um final satisfatório. Acho que ele preencheu todos os dias. Não sobrou muita coisa para se falar, para se dizer. Então, foi um desfecho ok. Assim, eu já esperava o final. Desde quando eu vi o trailer, na verdade, a primeira vez, eu já imaginava o que era que ia acontecer. Mas o que eu não imaginava era como iria chegar até esse final. Eu acho que o desenvolvimento para chegar até onde chegou foi o que mais me surpreendeu. Mas o final eu já imaginava assim, desde sempre. Era bem óbvio. Eu não sei. Eu também tinha essa impressão de que eu sabia o que ia acontecer no final, e no final eu meio que não soube. O filme ele me comprou no meio do caminho para Exatamente. outra situação. Ele me comprou para outra situação no meio do filme. E eu não sei, eu achei no final das contas um filme muito cínico, com a forma como ele lida com as suas questões. E eu fiquei levemente decepcionado com a forma como ele termina, porque eu senti falta de um cinismo um pouco maior nele, sabe? Eu achei que para um filme tão cínico em tantos momentos, ele termina muito coração, digamos assim.
Mas Ele eu terminou acho que como era comédia romântica. inevitável. Eu acho que, sinceramente, eu acho que não É tinha inevitável, como, assim. não tinha como ele terminar Ele de outra tinha. forma. Não, ele tinha poderia- sim. Ele tinha. Sim. Ele tinha sim. Tinha um grande potencial para terminar de outra forma. Não, com certeza. Sempre existem vários finais possíveis. Mas eu acho que, assim, se a gente for parar para pensar na Comercialmente, trajetória o filme é inviável sem ter esse final. também. Eu acho que sim. Mas, tipo, se a Acho gente que for foi. parar para pensar na trajetória da personagem, ou seria esse final, ou então ia ser aquele final de. É que se eu disser vai dar spoiler. Enfim, Isso é vocês foda. entenderam. Eu falo que a gente tá meio que dando um spoiler, porque a gente fala em uns quatro programas diferentes o que a gente achava que ia ser o final. E a gente tá dizendo, Sim. eu achava que ia ser esse final mesmo. Assim, se a pessoa assiste os programas e foi mal Sasuke, sei lá. Não, acho que então tava sendo fizeram. Mas eu não considero isso um spoiler. Eu também não, Mas porque, é isso. pelo amor de Deus. Mas é isso. Todo mundo já sabia. A gente só precisava Todo mundo saber já sabia. como seria. Sim, no final das contas, a Dakota Johnson sai do filme e fica com o maluco lá do 50 Shades of Grey. Nossa, sim. Esse é o final do filme. Pra quem ainda tem interesse em assistir, desista, pelas esperanças. No final do filme ela fica com. É Conan Gray, é? Não, Conan Gray é um cantor, é Christian Grey. Faz sentido, tá bom, ok. Apaga essa parte. Conan Gray é aquele Twink, é? É. Não, pera, Tá não, bom, é ok. não. Aí o Twink é o Troy Sivan. Ah, é Troy Sivan, verdade. Tá bom, enfim, é isso. No final ela sai do filme, ela volta a ser Dakota Johnson, deixa de ser Lucy, ela fica com Conan Gray. Esse é o final do filme. Nossa. Com É muito certeza. bom, é muito bom. Assistam, por favor. Enfim, mas é isso. Mas- E aí fica a pergunta pra vocês. Vocês gostaram do filme? Vocês já assistiram ele? Se já assistiram, vocês gostaram do filme? É um filme muito bom, de verdade. É muito Recomendamos. bom, Eu acho que realmente. todos recomendamos. Eu Todos recomendamos? tava com a. Eu Todos sei já. recomendamos. Tu recomenda? Alisson? Sim, eu dou o selo de recomendação. Selo de recomendação, Alisson? É isto. Pois é, esse filme tem o selo 2 takes depois de recomendação. Podem ir assistir. Eu tava esperando que fosse uma bomba, pelo que estavam dizendo. Mas, nossa, que filme. Foi uma grande surpresa. Foi uma A surpresa. galera tá falando Sim. mal, né, velho? Tá? A Celine última vez Song que eu vi sabe um filme sendo bater. falado tão mal. A última vez que eu vi um filme sendo falado tão mal. Não, E era um filme tão bom. Nossa, Era não. Coringa 2. Pelo Exatamente. amor de Deus. Não é verdade, Alisson? Ai, o outro. Ai, Surpresas pai. muito gostosas, essas últimas. Todas eles muito bom. Que todos falam mal de um filme e o filme é uma delícia. Não é mesmo? Coringa 2 é o Não, melhor é- filme já foi. É não. produzido. Mas enfim, né? Vamos para a pergunta da semana passada. Perguntamos semana passada Vamos falar. qual era o filme mais esperado da Marvel para os próximos anos. E a resposta é muito simples. Homem-Aranha 4. Sim, claro. É isso, Homem-Aranha Não 4. tem outra. Não tem como, gente. Eu tô animada só pelas fotos de gravação. Eu não. Mas eu sei que vai ser Ah, bom não, porque eu mas- gosto dos filmes do Homem-Aranha e eu sei que o diretor é ótimo. Gosto muito de Shang-Chi. Ah, Shang-Chi é maravilhoso. Finalmente tiraram Shang-Chi, o aquele- filme. Finalmente tiraram aquele pau mole do John Watts. Por favor, pare de dirigir filmes eternamente. Nunca mais dirija um filme. Nossa, Shang-Chi é um dos filmes mais subestimados da Marvel. Não, É eu não acho que é um dos. Eu acho que é o filme mais injustiçado da Marvel. Eu acho que é um dos melhores. Shang-Chi tá Shang-Chi é definitivamente no muito meu top 10 injustiçado. da Marvel. gente. Se não estiver no top 5, ele tá pelo menos no top 10. Ele é muito bom. E é uma tristeza que ninguém assistiu ele. Inclusive, eu acho que eu vou até reassistir Shang-Chi esses dias. Você deveria, é muito bom. Você me deu uma boa mas ideia. é isso. E vamos lá para as indicações. Alisson, o que você indica para os nossos ouvintes? Pra indicar o quê? Agora? Tipo, É, Sim, qualquer coisa. Filmes, séries, histórias do Twitter, música, vídeos sei lá, que qualquer coisa. gosta de ver, música.
Nossa, porque não tem nada. Siga seu Se coração. ninguém tá falando isso. Vamos ver. Não. Ah, descobrimos aqui que a Alisson não escuta o nosso programa. Sim. Ah, não escuto mesmo, não. Nojento, Vocês falam cara. de assuntos que eu não conheço. Ai. Cara, Qualquer coisa nojento, que eu velho. Então vamos lá, para indicar, eu quero indicar um filme chamado Incêndios. Que quem não viu tem que ver. Nossa, esse filme tá com ele tempo. Incendies, né? Em inglês. É um filme meio velho. Exatamente. Incêndios. Incêndios. Esse filme tá na minha lista tem muito tempo. Assim, nem tanto tempo assim. Mas é um É o filme filme de inacreditável. arte. É um filme inacreditável. Filme Que eu decifrei, claro que eu sempre decifro qual é o rolê dos filmes logo no começo, mas no começo você percebe já do que é que vai se tratar o filme e no final ele é chocante. Então eu recomendo pra todo mundo. O pior que a Alisson é um maldito mesmo. Ele sempre descobre qual é o filme no meio dele. Mas é isso. Carol, qual é a sua Um indicação? descobridor de plots. Então, vou indicar duas coisas. Eu vou indicar Ozark. Assistam, muito boa. De novo, eu pelas vou 4 indicar- semanas consecutivas. Eu indiquei da última vez? Não, indiquei não. Tu indicou da última vez. Tu sempre indicou Ozark, velho. Tu indicou Ozark tem tempo. Mentira! Vai Eu só ficar falei que eu tava assistindo Bicho, palhaço. tu vai ficar indicando Ozark toda semana até tu terminar essa série, né? Por um pouco tempo. É. Não, mas eu não indiquei semana passada. Ah, Ok. tá bom. Eu vou recomendar Não, Black agora, Sabbath. pronto, agora eu vou ficar que nem um esquizofrênica tentando lembrar. Não, vou esperar aí. Não, eu vou indicar Também, vidas Carol passadas. recomendou. Não, eu vou cortar. Você recomendou Ozark. Você recomendou Não Ozark. recomendei, eu vou recomendar. Galera, podem pular, quando o Carol começar a falar da indicação dela, podem pular uns 10 segundos que ela vai indicar Ozark. Calado. Eu- Eu vou indicar eu- vidas passadas. Você tá me Eu vou- censurando, eu vou- Mané, você tá me censurando. Alexandre de Moraes, por favor, me ajude. Não, mas é sério. Minha indicação essa semana são duas. Então, vidas passadas e a treta do condomínio do Bolsonaro. E Ozark. 3 indicações dessa Coisa semana. boa. São 3 Não, aí quem indicações já tá indicando boas. é você, né, meu filho? Não, você indicou as... Nossa, Eu não vou cortar. mas não, a Carol. treta Eu não vou do. cortar, A não, treta você vai ter. A treta do condomínio do Bolsonaro é maravilhosa. Eu recomendo também. É realmente muito boa. Muito divertido. É realmente muito boa. Eu acho que eu vou indicar o botão de shuffle do Letterboxd. Eu adoro a aleatoriedade nas coisas da vida. E eu acho que o botão de shuffle do Letterboxd é top melhores coisas que uma pessoa pode fazer para assistir um filme. Porque, principalmente se você for que nem eu, que tem uma watchlist no Letterboxd gigantesca, quilométrica. Assim, minha watchlist do Letterboxd já tem mais de 1000 filmes. E eu preciso ir tirando eles aos poucos. Meu Deus do céu. Então, aperte no shuffle e descubra que filmes a aleatoriedade e a sorte lhe destinaram. Pra mim, ela sempre destina o menino e o... Pra mim, ela sempre Menino indica e a o menino e a gata e eu nunca assisti isso. Eu vou assistir ela eventualmente. Por perdão, deuses do Spotify. Do Spotify não, do Letterboxd. Mas o shuffle Agora, do assim, Spotify né? também é bom, eu adoro. Importante dizer que esse negócio só é feito no computador. Eu acho. Eu não achei a função no celular. Deixa eu ver, eu vou conferir agora. Vamos lá. Mas eu descobri Momento aí, que eu não confesso. achei. Tem sim. Tem. Pelo amor Tem? de Deus, Carol. Tem. Bicho. É isso. Usem no celular, no computador ou na sua televisão, caso ela rode. É verdade, tem mesmo. Utilize essa função, é muito boa mesmo. Recomendo. E é isso. E com isso, chegamos no final do programa. Alisson, você quer falar alguma coisa? Não, só quero agradecer essa participação especialíssima. Foi ótimo participar e conversar com vocês. Foi ótimo ver o filme. E espero estar aqui novamente em outras vezes. Pois é, inclusive o Alisson foi obrigado a participar, porque se ele não participasse, eu ia deixar ele no shopping. Inclusive estamos terminando de gravar esse programa, são 00:51.
Então, olha o que fazemos pelo nosso podcast. Já passou da hora E é do bebê isso. estar na cama. Já passou faz muito tempo. Então, é isso, gente. Estamos acabando nosso programa. Espero que vocês tenham gostado. Recomendamos todos que assistam o grande filme Amores Materialistas. Digam quem vocês acham ou achavam que ia terminar no final com a Lucy. E daqui a uns 2 takes a gente vai se falar. Até mais. Tchauzinho, até mais. Podcast editado por Manuel Cunha.